No ar, mais um episódio do podcast Mineral. Aqui, o assunto é mineração. Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Mineral. Aqui a gente discute tudo sobre mineração de forma clara e objetiva. Eu sou o Disney de Paula. E eu sou a Rafaela Padilha. Juntos, mais uma vez, estamos aqui para mais um episódio do podcast Mineral. E você está pronto? Vocês estão prontos para saber mais sobre o universo da mineração? Fique com a gente e descubra como ela está presente em nossas vidas. Agradecendo aos nossos apoiadores que acreditam e impulsionam a mineração no estado de Mato Grosso, que são a FECOMIN, a Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso, a Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável, e o Instituto Somos do Minério. Bom, Rafa, e o assunto de hoje é ouro, como esse material contribui para a economia do Brasil. Nesse sentido, estamos recebendo em nosso podcast Mário Rodrigues para um bate-papo interessante e informativo. Mário é formado em Comércio Exterior com MBA em Empreendedorismo, iniciou no mercado joalheiro em 1999, atuando como representante de vendas de diversas fábricas do setor, como consultor de gestão organizacional para lojistas joalheiros. Também foi diretor da Associação de Joalheiros do Estado de São Paulo, a AGESP, do Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos, IBGM, e da Noro, Associação Nacional do Ouro. Atualmente, atua como consultor do Grupo Fênix para a estruturação da atuação no mercado interno, visando o atendimento a joalheiros e mercado financeiro. Mário, seja bem-vindo ao podcast Mineral. Obrigado, Disney. Obrigado, Rafa. Obrigado pelo convite. Espero poder contribuir com alguma informação, alguma perspectiva a respeito de uma matéria que é um segmento que foi muito explorado nesses últimos anos, né? E com diversas facetas, com muito pouca literatura, com muito pouco conhecimento técnico. E eu fico grato de poder estar contribuindo um pouco aí para dar um pouco de cultura do mercado joalheiro, do ouro, enfim, estou à disposição. Pelo seu currículo, você tem muito a contribuir com o nosso podcast. Eu gostaria de começar te perguntando, na verdade, querendo saber um pouco mais da sua história com o mercado do ouro, principalmente. Bom, primeiro, uma responsabilidade grande estar aqui, né? Passaram pessoas aqui que eu admiro, né? Eu vou citar algumas, não vou citar todas porque eu não vou lembrar. Algumas, inclusive, passaram que eu não conheço, não tem nada a ver com a parte mineral que significa, do ouro, efetivamente, né? Mas, assim, o Écio, o presidente do IBGM, um grande amigo, né? Um profissional fantástico, o Humberto, o Gilson, o Dr. Roberto, do Somos do Minério, fantástico. O Bedran, que foi uma pessoa incrível enquanto ele atuava no Ministério de Minas e Energia, né? E o Edu Gama, que está fazendo um trabalho fantástico, né? na Sete Mine. Então, uma responsabilidade grande, no mínimo, para manter o nível. A gente que agradece a sua participação aí, com certeza, todos que passam por aqui engrandecem o nosso podcast como você hoje. Bom, falando um pouquinho e rapidamente sobre mim, que é a parte menos interessante da nossa conversa, mas como você leu aí na mini bio, né, eu entrei no ramo em 99, eu já prestava serviços na área de recursos humanos para algumas joalherias antes, e aí houve uma transição profissional, e nessa transição profissional eu acabei indo trabalhar numa fábrica de joias, uma das grandes fábricas da época, e acabei me especializando e gostando da atuação de comercializar as joias. Eu era um representante que atuava para uma fábrica, vendendo para joalherias, varejo, atacado, etc. E eu aproveitei também e adicionei a essa atividade também uma consultoria nível de gestão para alguns joalheiros, né? Isso foi uma experiência bem bacana. Em 2011 eu fui convidado para organizar o que viria a ser uma joint venture chamada Reserva Metais, a parte comercial, e foi aí que eu saí do ramo, de dentro do ramo joalheiro, e passei a ser fornecedor do ramo joalheiro, né? A joint venture da Reserva Metais, na época, era especializada no fornecimento de ouro para o mercado interno e também exportação. A joint venture era composta de 3 empresas. Em 2014 fizemos uma transição
para outros controladores e assim sucessivamente, até que no início deste ano a atividade deixou, a empresa Joint Venture deixou de existir e, enfim, foi um trabalho bacana ao longo de todo esse tempo, foi um trabalho que a gente atuou também muito perto do IBGM, no sentido de dar consistência educacional, enfim, orientativa para o ramo joalheiro, no sentido da melhor utilização do ouro. Mas como na vida o que nada muda, que tudo muda, então as coisas mudaram, né? E agora eu estou na atividade de prestando consultoria atualmente para a Fênix, para o Grupo Fênix, e com o objetivo de adequar a operação da Fênix para o atendimento do mercado interno. Eu gostaria já de entrar no assunto do nosso podcast, de que forma o ouro contribui para a economia brasileira. Bom, primeiro, o ouro é um dos principais minérios exportados pelo Brasil. Se eu não me engano, perde para o ferro, né? Mas ele, se eu não me engano, é o segundo isolado, né? Nós estamos aí com uma produção aproximada de 110 toneladas ano, das quais entre 90 e 100 toneladas são exportados. Isso nos coloca entre os 10 principais produtores mundiais do ouro. Então, isso é uma fonte importante de divisas, né? Já no mercado interno, o grande consumidor, assim como no mundo, é o joalheiro. Estima-se pelo World Gold Council que aproximadamente 70% do que se oferece de mineral de ouro é consumido pelo mercado joalheiro. Pelo mercado joalheiro. Isso eu estou falando aí em torno de umas quase 1.100 toneladas ano, disso entre 600 e 700 toneladas consumido pelo mercado joalheiro. O restante ele é consumido principalmente pelas instituições financeiras, por governos e uma parte menor trabalhando como insumo tecnológico para eletroeletrônico. Você não tem essas odontologia. porcentagens? É a menor parte, de fato. Eu acredito que seja aí 5% no máximo. Quando você fala que a maior parte desse ouro, ele vai para 90% você falou vai para o mercado externo, é exportado. Ele é exportado como ativo financeiro para os países ou não? Não. Aliás, eu acho que para frente a gente vai explorar esse assunto, né? Mas ativo financeiro, isso é uma invenção nossa. Ah, é? Tá, mas qual que é o mercado consumidor do ouro produzido? O maior mercado consumidor do ouro produzido no Brasil? O maior mercado exportação? Exportação, exato. Eu não sei dizer qual é o maior, mas eu sei dizer quais são os maiores, né? Os maiores importadores, né? De ouro, isso. Índia, Europa, Estados Unidos e Canadá. Entendi. E o ouro que é importado, ele é desonerado ou paga imposto? Como é que funciona essa transação para a economia brasileira? O ouro, assim como todos os produtos agrícolas, né, commodities, eles são amparados pela Lei Candir. Ah, entendi. Né? Então, o que você tem são os impostos inseridos no processo produtivo, né? E uma vez estabelecido o produto a ser entregue, né, esse processo de exportação é desonerado. Entendi. Ele paga apenas o IOF, né, salvo engano. No caso do ouro, exportação. Não, CEFEM mandatoriamente. 1% então da... Que é um preço público, né? No caso do ouro é 1,5%. 1,5%. 1,5%. Agora, quando esse ouro é comercializado internamente, aí você já tem outros tributos embutidos aí, por exemplo. Quando ele vai para o mercado joalheiro, já tem um valor de tributos um pouco maior do que quando ele vai para a exportação. É bem complexo. Não, você tem que pensar que quando ele vai para o mercado joalheiro, você tem atividade, você tem que ter alguém para trabalhar, para poder... Sim. Você tem até tributos em cima disso, né, que são os trabalhistas. Então, assim, tem uma série de estaduais, municipais em cima da atividade. Aliás, aqui no Brasil, então, gente, tributo é uma festa, né? Vamos falar então dessa questão das diferenças fiscais do ouro. Ok. Para falar sobre as diferenças fiscais, necessariamente eu preciso falar também da origem do ouro. A origem do ouro implica nas diferenças fiscais. Perfeito. Né?
Então, nós temos o ouro, ele pode vir basicamente de duas fontes, primário ou secundário. O primário é o ouro extraído, quer dizer, é o ouro primário, efetivamente, aquele extraído através de uma mineração industrializada ou através do garimpo ou de pequenos mineradores. PLG. PLG, correto. Esse é o ouro primário. E tem o ouro secundário. O ouro secundário é aquele que já está, que já foi minerado e que já foi manufaturado. Né? E os grandes representantes desse mercado é a Caixa Econômica Federal com o penhor. Né? O estoque hoje da Caixa Econômica Federal deve estar em torno de quase uns 15 bilhões de reais em penhor de joias. E os aquisisidores, e a aquisição do ouro proveniente de joias usadas, artefatos usados. E aí você tem aí uma miríade de comercializações disso, infelizmente grande parte informal. Então você tem essas duas origens. Depois, se vocês quiserem aprofundar um pouco mais, tem algumas coisas interessantes para contar de ambas. E aí o que implica na questão fiscal? Existe uma lei, que é a 12.844, que diz que a primeira aquisição de ouro vindo de PLG necessariamente tem que ser feita por instituição financeira. Então, o ouro... No caso, a DTVM. Correto. Mas não só a DTVM, tá? Isso é uma questão que eu vou aproveitar o gancho. Para a gente esclarecer também, né? É que é instituição financeira. Não somente a DTVM. Porque o que aconteceu, e aí, se me permite uma breve digressão, Serra Pelada, década de 80, né? Estávamos no governo militar, houve uma iniciativa no sentido de controlar aquela produção, o escoamento do ouro, não deu certo. O governo na época se viu incompetente, entendeu, né, que havia uma certa incompetência, teria que se dedicar mais para aquela questão. Em vez de se dedicar mais, ele posicionou a Caixa Econômica como a única compradora de ouro naquela época e aí ele delegou a outras instituições financeiras, além da Caixa Econômica, em comprar esse ouro, que era divisa e divisa importante numa década difícil para o Brasil. Né? Essa tem uma história maravilhosa a esse respeito. Numa outra oportunidade, talvez a gente possa evoluir, que é da balança comercial brasileira, o que o ouro contribuiu nesse período. O compromisso já está feito aqui. Perfeito. Uma história bacana. Você vai virar sócio do nosso podcast. Bom, em 1988, a Constituinte criou o ouro ativo financeiro. Né? Em 1991, 92, começaram a surgir as primeiras DTVMs especializadas na comercialização de ouro ativo financeiro. E por que DTVM? Porque a DTVM, que é uma distribuidora de títulos de valores imobiliários, ela é considerada uma instituição financeira auxiliar. Ela tem algumas demandas de estrutura e organizacional menores do que um banco. Né? Só por isso, ela é mais flexível, tanto é que uma DTVM que trabalha com ouro, geralmente também trabalha com câmbio. Né? São coisas que meio que andam paralelamente. Mas hoje, se, por exemplo, o Banco Itaú, o Banco Bradesco, o Santander resolvesse comprar ouro, poderia. Se uma corretora de valores resolvesse comprar ouro, poderia. Isso para mim é uma novidade, até então... A única instituição atrelada ao Banco Central que não está claro se pode ou não, a priori me parece que não, teria que passar por uma transição, são as corretoras de câmbio. Ok? Então, hoje... O que é uma inconsistência, né? Porque se geralmente as DTVMs estão ligadas à questão do câmbio, a corretora de câmbio, só câmbio, não poderia comprar fazer a questão do ouro. Não dá para entender. São esses regramentos do Banco Central, né? Às vezes não é para entender, né? Bom, mas como meu pai sempre dizia, filho, é preferível você ter uma regra ruim do que você não ter nenhuma. Né? Então, a gente segue por aí. Mas uma coisa que eu gostaria de esclarecer aqui, e que eu ouvi e vi muitas coisas nesse sentido, que existe um monopólio das DTVMs, uma coisa nesse sentido, não. Existem mais de 300 instituições financeiras que estariam aptas a comercializar o ouro do garimpo. E por que não fazem? Bom, aí já é assunto que já foi explorado aqui,
em função de todo o risco reputacional que ainda existe na comercialização do ouro de garimpo. Falando dessa questão de risco reputacional, recentemente eu participei de um evento lá em Belém e vi uma palestra do Sérgio do Instituto Escolhas. Ele falou duramente contra as DTVMs. Disse que as DTVMs ficam com grande parte do percentual da produção de ouro, né? Se você, por exemplo, num garimpo, o percentual maior de renda do garimpo, na verdade, vai para a DTVM. E que a DTVM seria um câncer do setor da mineração de ouro no Brasil. Como que você vê isso? Atravessador, mas que a DTVM ela teria que ser extinta desse segmento de compra de ouro no Brasil, porque ela não contribui realmente para que o setor possa crescer, como é o caso do pequeno minerador que deixa o percentual maior dele com a DTVM. Antes que você responda, ele fez alguma sugestão de quem faria o papel de comprador? Porque assim, se você falou que existem mais de 300 instituições que são aptas a fazer aquisição de ouro e que nenhuma quer fazer essa, né? Porque assim, a DTVM ela assumiu esse papel. Pois é, até para mim foi uma surpresa o que o Mário acabou de falar, que outras instituições podem comprar o ouro. Então, é uma discussão para a gente apimentar o nosso podcast aqui. Legal, bem colocado. Não, bacana. A gente deu uma viajada, depois a gente volta lá a gente vai seguir o script original lá. Assim, não conheço o Sérgio Leitão, mas conheço o trabalho que o Instituto Escolhas vem fazendo. E uma coisa assim, assumidamente, o Instituto Escolhas tirou da zona de conforto esse mercado. Isso é legal. Perfeito. Também vejo com esses olhos. Tá? Porque eu penso assim, tudo precisa evoluir. Se não evolui, né, estagna. E se estagna, morre. Né? Então tudo precisa estar evoluindo, precisa estar em movimento. Né? E o Instituto Escolhas acho que foi um combustível importante para isso. Não obstante, existiam alguns aparos a respeito de algumas abordagens feitas como esta do Dr. Leitão, né? Eu não o conheço pessoalmente. Eu tive um call com a Larissa quando eu estava na Noro, lá atrás, muito tempo atrás. Mas, enfim, isto posto, vamos lá. A Rafa foi direto no ponto. Vamos substituir pelo quê? Se a DTVM, a figura da DTVM, essa estrutura hoje, ela é, como que ele falou? Ela é um câncer. Cancerígena, né? Por que nós vamos substituir? Bom, existiu, alguns anos atrás, um movimento no sentido de quebrar este monopólio, que eu já expliquei para vocês que não é um monopólio, é uma designação do Estado, e veja bem, eu estou falando Estado, não estou falando governo, para uma instituição financeira no sentido de fazer a aquisição do ouro oriundo de garimpo, e somente de garimpo, PLG, correto? Correto. Isso foi uma designação. As DTVMs, essa designação foi feita antes mesmo da DTVM surgir. Né? Os caras não foram lá na porta do Banco Central e falaram, eu quero monopólio disso. Entregaram essa incumbência, ok? Pois bem, isso posto, o que eu penso, estando ali do lado do seu Leitão e tentando entender, usando da empatia, me colocando no lugar dele, eu falei, bom, ok, tira a DTVM, e a gente vai democratizar a aquisição de ouro. Não precisa mais de decisão financeira. Qualquer um pode ir lá e comprar. Meu Deus. Se existem tantas críticas, hoje, com 6, 7 DTVMs atuantes no mercado, para evoluir, etc., ok, né? Imagina com a democracia da primeira aquisição, ou seja, um pet shop, um açougueiro... Qualquer pessoa poderia comprar. Pode ir lá e comprar. Que tipo de controle você vai ter? Que tipo de garantia? Não, mas assim, a minha pergunta vai além disso. Existem as DTVMs para garantirem a compra do ouro. Quantos % desse ouro que ela pega na PLG ela fica? Você tem esse percentual? Ele é estipulado por lei ou não? Como assim? Que ela fica? Porque, assim, de acordo com o Leitão... Você diz a margem. A margem de lucro. Exato.
Bom, isso é complexo, eu vou te explicar por quê, mas enfim, vamos só terminando aqui que eu já te ajudo a esclarecer esse ponto. Então é assim, eu vou usar outra vez uma empatia me colocando no lugar do Estado, porque o subsolo do Brasil, a propriedade é do Estado brasileiro, correto? Correto. Então, se você ou eu cavarmos um buraco lá e acharmos diamante, água mineral, ouro, seja o que for, a gente precisa pedir para o Estado autorização para explorar, correto? Pois bem, em sendo assim, olhando esse patrimônio mineral que do Brasil foi abençoado, né? A gente tem um patrimônio dos maiores do mundo, e olhando o ouro em particular, que ele tem essa dualidade de matéria-prima e também de um perfil de financeiro, ativo econômico, financeiro, estratégico, o que eu faria como dono disso? Eu quero cuidar o melhor possível. Sim. Eu quero ter o controle disso. Eu posso fazer isso? Eu tenho competência para fazer isso? Eu não tenho competência para executar, mas eu posso ter competência para fiscalizar. Então, quem é que vai fazer isso? Tem que ser um segmento que seja auditável. Então, no Brasil, qual é o segmento mais auditável que existe? É o financeiro. Que, aliás, há de convir que o nosso sistema financeiro, inclusive, é elogiado e se diz um dos mais preparados e mais estruturados do mundo. E né? Isso, sem dúvida nenhuma, né? Tirando um sarro do Banco Central até agora, mas o Banco Central brasileiro faz um trabalho estupendo. Então, em sendo assim, eu tenho controle. Ah, mas está uma porcaria. Opa, peraí. Tudo não é possível. Tanto hoje, como acho que foi citado na bio, eu estou prestando consultoria para uma DTVM que atua no mercado, que é a Fênix, e o trabalho que está sendo feito lá, no sentido da originação, do controle da rastreabilidade, é fantástico. Está se investindo muito nisso. E aí... Não, mas aí a gente tem que falar que quando o governo passou para as instituições financeiras a responsabilidade por adquirir esse ouro da PLG, correto. Primeira compra. Tá. E ele não consegue fiscalizar, porque o governo ele é incapaz de fiscalizar. Não estou falando deste governo, todos os governos, desde a década de 80, não conseguem. Mas a DTVM faz um papel de autorregulação do mercado, porque não é obrigação da DTVM investir nesses mecanismos de controle, de rastreabilidade, né? De ir lá saber como é que o produtor de ouro, o garimpeiro está produzindo ouro e tal. Se quem emite a licença e quem é dono do subsolo é o governo, ele que tem que ter essa responsabilidade. Mas é um assunto complexo. Se a DTVM é apenas um atravessador, quando ela se presta a esse papel, ela está atuando na autorregulação. Então, olha só. Olha que ponto chegamos. Olha só. Puta, isso... E é apaixonante, né? Porque a gente quer esse mercado melhor, é óbvio. Com certeza. Eu, como atuante nesse mercado, eu quero ver o melhor, eu quero ver mais profissional, eu quero vê-lo mais eficiente. E eu estou trabalhando numa organização que tem esse valor intrínseco e tem coisas para entregar já feitas. Não está no papel. O papel aceita tudo. Dentro dessa sua... Deixa eu pegar a sua pergunta anterior, que é com relação à margem. Por que não existe uma margem fixa? Porque depende muito do custo de logística, depende muito da estrutura que você vai ter de pegar o ouro do ponto de exploração para chegar no ponto, por exemplo, de recepção, que seria uma refinadora, para daí ir para o consumidor final. Mas uma coisa eu vou até fazer uma analogia que fiz inclusive hoje, né? É assim, esta margem, seja ela qual for, porque eu não sei qual que é a margem do produtor. Qual que será que é a margem do produtor? Eu não sei. Mas esta margem, ela tem custos, ela não é margem líquida. Então é a mesma coisa assim, você viu uma Ferrari linda, maravilhosa, eu quero a Ferrari, bacana, é sua. Vai pagar o IPVA, vai colocar combustível, vai fazer o seguro dela. Então, você tem custos que precisam ser gerenciados e tem risco. Tá, mas assim, não existe atividade sem custo, né? Exato. Então, assim, não caberia ao governo também estabelecer um teto para essas atividades? Se o problema é esse, se eles acusam de ficar com a maior parte do dinheiro da produção, estabelecer um teto. Mas eu vejo isso aí como uma coisa de mercado. O próprio mercado vai se regular, entendeu?
O que a gente precisa deixar bem claro é que, no caso do ouro, o maior problema é saber a origem. O restante, daí para frente, pelo que a gente tem acompanhado, pela essa evolução toda que vem acontecendo de um ano para cá, daí para frente o próprio mercado vai se regular. Pelo menos essa é a visão que eu tenho. Correto. Porque... Eu acho que, assim, é complicado, né? Porque, assim, o governo que é titular do solo, que emite a licença, que deveria regular e fiscalizar, não tem uma agência que funciona, quer dizer, é muito complexo, né? Então, aí vai mais fundo, né? Você tem uma agência que não recebe o dinheiro discricionário do CEFEM para poder funcionar. Perfeito. Então, e antes de fiscalizar, Rafa, o governo ou o Estado, vou colocar Estado, ele deveria também participar do processo de culturamento educacional. Porque você educa, você orienta, você esclarece as regras e quem sair fora dela, você fiscaliza e pune. Esse processo. O que está acontecendo é uma atribuição, uma transferência massiva de responsabilidades do Estado para a iniciativa privada. Que está se autorregulando, né? Em razão dessa transferência. Rafa, se hoje a DTVM seguisse exclusivamente o que a lei diz... Ela estava irregular. Seria completamente suficiente. Completamente suficiente. Você tem que subir a régua. Até porque o mercado externo ele é muito exigente com relação a essa questão... Exatamente. Né, da origem do ouro. Né? Exatamente. Aliás, você me deu um gancho também para falar o seguinte, por exemplo, o trabalho que a Fênix fez não começou da noite para o dia. Não começou pela pressão do mercado interno, começou pela pressão do mercado externo. Porque a Fênix ela foi concebida para exportar, não foi concebida para atuar no mercado interno. Então, ela já começou a atuar nesse sentido de investir em rastreabilidade, controle de origem, antes mesmo de emergir todos os problemas da cadeia produtiva. Agora, conceitualmente, Rafa e Disney, eu penso que existe aí uma visão que deveria ser reorganizada com relação tanto às críticas como ao tratamento dos problemas. Uma coisa é do produtor até o posto de compra. Isso é um problema, tem os seus problemas. E do posto de compra até o consumidor final, são outros problemas. Eu acho que ter planos para um e para o outro, que obviamente devam convergir, aí sim eu acho que o discurso, a evolução, tecnicamente inclusive, fica muito mais fluida. Porque acaba se misturando. Né? Produção, comercialização, elas estão conectadas, mas elas precisam ser tratadas. E como você bem falou, Disney, o grande problema é você fazer a rastreabilidade a partir ali do momento que o ouro é retirado do solo. Esse é o grande problema. E a gente tem visto algumas iniciativas nesse sentido, né? Inclusive tem um aplicativo aqui do estado de Mato Grosso que foi criado para justamente fazer esse rastreio, desde a produção até a comercialização final, até chegar o joalheiro, até chegar a exportação desse ouro. Aí fica mais fácil você conhecer todo o processo da cadeia. Mas aí necessita que o governo faça também esse acompanhamento. Aí, como a gente já falou, a própria ANM poderia fazer, o Banco Central não, a Casa da Moeda já tem um sistema criado nesse sentido, no caso só de chancelar, no caso um trabalho de rastreabilidade que já está sendo feito por outro, um aplicativo, entendeu? Para a gente poder conhecer realmente todos esses trâmites. Mas são tecnologias que estão surgindo que até agora não tem efetividade. E o governo está correndo atrás do próprio rabo, né? Porque ontem eu vi uma matéria que a Polícia Federal está coletando dados do ouro que está sendo colhido na terra Yanomami, que é de garimpo ilegal, para tentar identificar o DNA do ouro. Quer dizer, assim, não existe nenhuma certificação legal, científica, que mostra que isso é possível. Né? Eles estão fazendo testes em cima de uma coisa, quando há outros meios de rastreabilidade garantidos, que já tem, né, case de sucesso no mercado. Assim. Então, você falou da questão aí da Polícia Federal
da análise do Oriana Mami, do DNA, né? É análise isotópica, né? Isotópica, exato. Não me convence. É isso que eu tô falando. Ele não é o primeiro a falar isso no podcast, já ouvi de outros entrevistados. Não assim, mas não convence ninguém, não existe nada que comprove que isso é verídico, que é possível você rastrear o DNA do ouro. E a Polícia Federal está fazendo esse trabalho nessa área legal quando existem outros meios eficazes, cases de sucesso de rastreabilidade. Quer dizer, por quê? Por que não aplicar meios que são viáveis, né? Mas... aí vem o ponto do seguinte, não existe o ovo do Colombo, né? Aquele que você publica o ovo do Colombo, coloca a solução definitiva, não. O que você tem são várias soluções que aí com organização política, acho que é algo que está faltando, né? Uma política de Estado, né? Você possa somar estas soluções menores, conectá-las para aí sim você devolver algo eficiente. Enquanto a gente fica atuando pontualmente, você não tem conexões, você não faz conexões. Então você fica com uma solução, que nem blockchain. O blockchain sozinho é a solução? Não. Se a entrada ali do blockchain foi de péssima qualidade, o blockchain vai te entregar fica na outra ponta... Fica comprometido todo o sistema. Péssima qualidade. Verdade. Você tem que ter controle de origem. Então, legislação, fiscalização, educação, praticar o que o ESG é praticável, não o ESG do greenwash, né? ESG, eu compro carbono, compro crédito. Não. O ESG na prática mesmo, devolução de um percentual da comercialização dos produtores que tem um nível de governança bacana, de sustentabilidade, nós estamos falando. Isso é legal. Mas... Agora, falando especificamente do setor joalheiro, que é um setor que você conhece muito bem, e gostaria de ouvir de você quais são os desafios na busca de garantir a origem da matéria-prima para que supra esse setor. Legal, agora a gente vai outro foco. Voltamos pro Bom, mas na verdade, assim, viu, Rafa e Disney, na verdade, vamos lá, primeiro a gente precisa entender que o ramo joalheiro é suprido do ouro que vem do garimpo. Então, toda essa discussão que nós estamos tendo, ela faz sentido porque é o ouro que fornece a matéria-prima para o joalheiro, tá? Então, a gente não saiu tão fora assim do assunto, mas vamos lá. O ramo joalheiro, ele é um ramo, aqui no Brasil, muito pulverizado, extremamente pulverizado, com pouquíssimas, eu diria, problemas de você empreender nele, né? Isso é bom, isso é ruim, isso é ruim, isso é bom. Mas, enfim, o fato é que é um ramo ainda muito informal, né? Isso é um desafio. Você tem dados da informalidade desse setor? Então, dado de informalidade é difícil, né? Não está escrito. Isso é difícil, né? Mas estimado? Assim, mais de 50% do setor, aproximadamente. Então são as grandes... Já foi pior. As grandes redes são as redes que são formalizadas, seria isso? As grandes redes, sim, até por força de exposição, é óbvio, né? Tem que ter uma governança diferenciada, etc. Mas, como eu disse para vocês, o ramo joalheiro é muito pulverizado, né? Só de pontos de vendas existentes, que tem CNPJ, etc., são uns 8 mil pontos de venda. E aí nós estamos falando, quando eu falo de joia, gente, não é somente joia, aquela joia que a gente conhece 18 quilates, não. Você tem a joia folhada também. Aquelas que trabalham com ouro sendo aplicado em cima de um metal que pode ser latão, prata, enfim. Isso é joia também. Então, dentro desse espectro todo, a gente tem aí uma miríade de comercialização e produção gigantesco. E muito pulverizado, extremamente pulverizado. Isso, inclusive, é um desafio muito grande para o IBGM no sentido de trazer uma homogeneidade de postura. Inclusive, no início do ano, foi se discutido, depois dessa questão da terra Yanomami, lá do garimpo ilegal, que grande parte do ouro que sai das terras indígenas, que sai de áreas ilegais, vão parar no setor joalheiro. E o próprio IBGM reconheceu isso. E realmente isso acontece. E está buscando formas de se autorregular para, pelo menos, minimizar. Até como você falou, grande parte do setor não está dentro do IBGM.
Grande parte está fora do IBGM, mas faz parte do setor. Faz parte do setor. Então, o desafio é muito grande de trazer essa legalidade para saber do ouro que eu comprei, de tal joalheria, de tal ourives, é realmente vindo de uma área legal. É gigantesco, mas assim, eu acho que a gente tem uma oportunidade enorme de fazer um case, que é um case mundial. Né? O que está se fazendo hoje, e aí voltando ali na origem, né? A gente faz o Instituto de Escolha porque é o que está mais aparente, o que mais batalhou no sentido de tirar o conforto de todo esse processo. Está sendo mais presente aí nesses embates. Está levando a um processo de autorregulação, de autodesenvolvimento, independente da ação que é necessária do Estado. Vamos lá, é necessário. Mas independente da velocidade, porque a velocidade do Estado é uma, a velocidade do setor privado é outra. Né? Mas eu tenho esperança que eles venham a se complementar. E, nesse sentido, é complexo e, vamos lá, isso passa por uma mudança de atitude, porque a oferta ela só melhora se a demanda também melhora. Se eu tenho uma demanda com uma boa qualidade, a oferta vai entregar boa qualidade. Ou seja, enquanto eu tiver joalheiros dispostos a comprar um ouro informal, o ouro informal não vai vir de lavras legais, vocês concordam? Vai vir de lavras ilegais. Perfeito. Enquanto isso for rentável, as lavras ilegais continuarão a existir. E também passa por uma questão cultural, né? Do consumidor. Exato. Não é verdade? Assim, porque você fala, o ouro internacional existe muita cobrança, mas o mercado interno não existe essa cobrança. Você quer saber que você está com o seu anel bonito. Saber a origem, né? Você não quer saber qual é a origem, se é ouro de sangue, se é ouro de garimpo, se é narcotráfico, se tem alguma correlação com o narcotráfico. Infelizmente, o consumidor não tem essa visão. Bem colocado, Rafa. Isso está mudando. Não na velocidade que a gente gostaria que mudasse, mas está mudando. É essa pressão que a gente precisa, porque as mudanças em qualquer ciclo produtivo, ela começa a partir da demanda. São raras os exemplos que começam o inverso. Tem um só, para deixar claro aí a comparação, Steve Jobs. Ele inventou coisas que a gente não sabia que precisava. Correto? São poucos os exemplos. Então, o que é natural é que o consumidor chegue lá, a Rafa chegue lá, vai comprar o anel de diamantes dela e ela tem que saber, escuta, o diamante veio da onde, o ouro veio da onde. Perfeito, tem que ter essa preocupação realmente. Exatamente. E isso está aumentando. A geração dos meus filhos já tem essa consciência. Então, isso vai automaticamente, vai ser inexorável. Hoje, ainda é um diferencial você entregar um produto com rastreabilidade. Com certificado de origem. Né? Daqui a pouco vai ser um problema de subsistência, de você sobreviver. Porque se você não tiver, você não vai sobreviver. E todos esses custos de observância, etc., que ainda são altos, eles vão sendo absorvidos, vão ser ajustados e vão, ao longo do tempo, eles vão entregar o resultado e vão entregar também a um preço justo para quem exige governança no que tá fazendo. E aí nós estamos falando o seguinte, gente, mineração, vamos lá, é destrutivo, ponto. Não é mineração de ouro, qualquer uma. Qualquer atividade econômica é destrutiva. Qualquer isso não é questão, mas assim, agricultura, a pecuária, inclusive, tem um potencial de destruição muito maior do que a mineração. Eu estou chegando nesse ponto porque, por exemplo, quando eu fui coordenador do IED, que é o Instituto Europeu de Design, e lá eu lidei com muita gente, novos entrantes no ramo joalheiro, existia aquela coisa do conservacionismo, sustentabilidade. Eu falei, gente, conservacionismo, se você levar o pé da letra, a gente tem que dizimar a humanidade para preservar o mundo, porque nós somos o consumidor. Teremos que voltar à idade da pedra. Agora, sustentabilidade é racionalidade, é você usar a tecnologia, é você usar de boas práticas para você mitigar os danos ambientais. Isso vale para o minerador, isso vale para o agricultor, para o pecuarista, para todo mundo. E eu penso assim, que a pessoa, quem é legal, quem trabalha de forma legal, ela quer que esse mercado seja regularizado, quer que o mercado trabalhe, rastreie, saiba da origem, né? Porque assim, ainda que eu assuma esses custos, que no começo, como você disse, vai ser grande, até que a gente consiga diluir isso.
Porque eu trabalho de forma legal. Eu não posso competir com o Disney que está na ilegalidade, porque eu pago os meus impostos, eu faço todo o caminho, né? Então, assim, o mercado quer isso. A gente representa aqui, a gente está falando em nome da mineração, os mineradores legais, que trabalham de forma correta, né? Mas é necessário que todo mundo faça a sua parte. É necessário que o governo assuma essa responsabilidade, não só o governo, mas nós, enquanto consumidores, também, que façamos a nossa parte. Porque tá todo mundo procurando uma joia mais barata sem saber da origem. Exatamente. Aquela coisa do celular, você consegue comprar um iPhone por R$1.000? Não, você consegue comprar. Da onde veio esse iPhone? Sem identificação da origem. Né? Na hora que as pessoas pararem de comprar, eles vão continuar roubando o iPhone? Jamais. Não vai, né? Então, Mário, sim. Pois não, é só para adicionar, você tem a complexidade tributária do ouro. Exatamente, é um assunto que a gente começou, mas não se aprofundou nele. E é interessante a gente entender melhor como é que funciona isso. Inclusive, tem leis mudando aí a todo tempo e a gente precisa entender. Então, somente aqui no Brasil você tem perfis diferentes de tributos envolvendo o ouro. Né? Então, você basicamente tem 3 tipos de ouro. Né? Que raramente eu nunca vi nenhuma operação com ele, que é o ouro cambial, que seria um ouro que foi estruturado para fazer interfaces entre instituições financeiras. Os 2 ouros, em termos tributários, que são que são os corriqueiros, é o ouro mercadoria e o ouro ativo financeiro. O que difere? Imposto. E a diferença é brutal. Enquanto o ouro ativo financeiro ele é monofásico, ele só tem IOF de 1%. O ouro mercadoria ele é tratado como qualquer outra matéria-prima. Consequentemente, ele tem PIS, COFINS e ICMS. Aqui, por exemplo, no Mato Grosso, se não me engano, é 17% de ICMS. Correto? Então, dá 26,25% de custo, além do preço do ouro. Em São Paulo, dá 27,25%, porque em São Paulo é 18%. No Pará, se eu não me engano, vai para 32%, 33%, e assim sucessivamente. Né? Isso, inclusive, é um pleito do IBGE, é um pleito antigo, um pleito nosso, de se equiparar o ouro ao mesmo tratamento que existe lá fora. Porque o que acontece, né? A gente exporta, a gente produz muito mais do que consome, ok? Aí vamos falar de consumo, né? O mercado joalheiro já chegou a consumir alguma coisa em torno de 20 a 25 toneladas. E é estimado isso porque, em função de informalidade, pouco acesso a uma informação mais precisa. Hoje é estimado que esteja entre 10 e 12 toneladas, né, devido aos problemas econômicos, começou em 2014, 2015, etc. Pois bem, se aumenta esse consumo legalizado, bacana, você agrega para cada tonelada, eu fiz uma colinha, você agrega para cada tonelada de ouro 150 milhões de reais. Então, como é que você incentiva isso? Você incentiva dando cultura, mudança de postura, né? Porque se é difícil essa briga entre o formal e o informal, hoje a gente tem um exemplo fantástico que foi a Vivara, que fez um IPO. Hoje a Vivara é uma empresa de economia aberta. IPO, joalheiro, que começou lá com 3 lojas lá em 1991, 92. Hoje está presente no mundo, né? Não, ainda não. Não? Não, mas certamente estará. Já está abrindo. Então, existe futuro. O futuro, Rafa, é o futuro com governança, entregando governança. Se você não consegue dar governança do seu negócio, tendo lucro, então você está no negócio errado. E passar por esse processo tributário é um tanto dificultoso, porque não depende do empresário, não depende do setor, né? Exato. Tá, mas eu entendo. Eu queria, assim, como uma pessoa leiga, que você me diferenciasse, assim, de fato. O que diferencia o ouro ativo financeiro do ouro mercadoria? Qual que é a diferença física? Nenhuma. Como que é feita para tributo? Física nenhuma, é o mesmo ouro. O ativo financeiro vai para o cofre do governo e o juro? Não. O ativo financeiro, ele nasce na medida que a instituição financeira, que no caso são as DTVMs, que agora vocês sabem que não só elas podem comprar ouro. Compram o ouro lá do garimpo, recolhem o IOF. Na hora que eles recolhem o IOF... Vira ativo. Vira ativo financeiro. Aí ele paga os 26%, no caso do Mato Grosso, de imposto. Não. É ativo financeiro. Ponto.
É um ouro cuja finalidade é de investimento. Correto? Correto. Um ouro de mineração, por exemplo, licença de lavra, né? Ele é um ouro mercadoria. O joalheiro pode comprar direto do minerador? Pode. Pode. A Vivara, inclusive, está comprando direto lá na Anglo Gold. Isso. Este ouro tem PIS, COFINS e ICMS. Porque não teve a interveniência de uma instituição financeira. O que atribui o ouro, a característica, a personalidade de ser ativo financeiro, é a aquisição dele por uma instituição financeira. Ah, entendi. É importante entender isso, né? Para saber por que um paga mais imposto, outro paga menos. Se ele foi tirado de uma lavra e foi direto para exportação, ele já não paga esse imposto. Correto? Exato. Se você tirou da mineradora, através de uma Mas ele licença pode de ser lavra, diretamente exportado sem passar por nenhuma instituição financeira? Pode. E é o único ouro que pode. Já o ouro de garimpo, de DTVM, já não pode ser exportado dessa forma. Não. Correto? Correto. Tô aprendendo. Vamos lá. É correto, mas eu preciso fazer uma observação, ela é técnica, mas como eu estou aqui para, né, esclarecer, é uma aula. Que é um ramo ainda um tanto hermético, né? Mas assim, a DTVM pode exportar, tá? Sim. Ela pode exportar, ela tem um veículo. Mas o minerador não pode fazer isso, né? O minerador mesmo, ele não pode fazer isso. Tipo, o garimpeiro tirou de uma PLG, ele não pode. Ele tem que levar esse ouro na DTVM e daí a DTVM faz a comercialização. Em função da 12844, é a primeira aquisição. É, aquisição, exatamente. E repito, aqui a gente não está defendendo nem a lei nem a primeira aquisição. Nós estamos defendendo a execução da lei. A lei é feita para ser cumprida. Se ela é boa ou ruim, aí é outro departamento. A gente tá vendo agora muita coisa a respeito da reciclagem do ouro reciclado no mercado. Explica pra gente o que é isso. Boa pergunta, legal. Você me deu uma chance de falar, senão eu ia esquecer, olha, é muito importante. Vamos lá, dentro dos parâmetros de sustentabilidade, o ouro que vem da economia circular ou reciclável, ele é o mais nobre, porque ele vem de um ouro que já foi explorado, né? O que significa isso? Significa que você deixa de remover, por exemplo, 4 toneladas de minério para fazer 2 gramas de ouro fino. Então, a cada ouro refinado já puro que você resgata da economia circular, você deixa de processar 4 toneladas de minério, né? E tudo que energia que isso implica. Dentro dessa economia circular hoje, o que a gente tem à disposição? Nós temos a Caixa Econômica Federal com penhor e nós temos a compra de joias usadas por uma miríade de compradores. Então, primeiro, a questão da Caixa Econômica. A Caixa Econômica ela é monopolista com relação ao penhor. Só ela pode fazer o penhor, assim como a questão dos jogos de azar. Pô, mas por que isso? É lei. Lei é para ser seguida. É boa? Não é. Mas o que acontece é que a Caixa Econômica ela assume o ouro, ela adquire o ouro como uma segurança para um empréstimo. E se você foi lá e não resgatou no tempo que você pediu, leiloa. Aí leiloar, né? E acho que existe aí uma deficiência razoável de governança nessa situação. Tá? Não cabe aqui entrar no detalhe, mas existe. Já o outro mercado é um mercado extremamente pulverizado que é dominado pelas bocas. Vocês já ouviram falar nesse termo? Bocas de ouro? Não, só de fumo. Tem de ouro. É compra de ouro. Você vê no centro de Cuiabá. Compra ouro. Compra ouro. Tem um pessoal, alguns vaqueiros. Exato, mas eles fazem uma espécie de compra cautelar, assim, também. Eles te dão um prazo para que você faça a recompra. Muitas vezes não. Aqui em Cuiabá tem. Tem. Mas é informal. É informal. É informal, porque é contra a lei. Porque não tem nem garantia de onde vem aquele ouro. Pode ser roubado, pode ser de qualquer jeito. Mas a Caixa também não tem garantia. Quando você chega com uma joia na Caixa Econômica para penhorar, ela não pergunta qual é a origem dessa joia. Não tem nenhuma garantia. Para falar a verdade, quando se fala de ouro, é uma mística, né? Desde a extração. Gente, ó, pra vocês terem uma ideia, é complicado. O penhor foi o segundo produto lançado pela Caixa Econômica. O primeiro foi a conta corrente. A Caixa Econômica surgiu em 1880 e alguma coisa. Eu não sei exatamente, mas foi no século XIX.
E persiste até hoje. Por quê? Porque é altamente rentável para a instituição, mas carece de alguns ajustes, sem dúvida. Mas o outro lado, que é o lado mais pulverizado, aí você tem a Boca de Ouro comprando, você tem alguns joalheiros comprando, fazendo trunk show, inclusive, que é a troca, traga a sua joia usada e leve uma joia nova, né? E você tem empresas estabelecidas, legalizadas, também fazendo essa atividade, lutando contra a informalidade, bravamente. Né? E só fazendo uma brincadeirinha rápida, né? Na Boca, se você vai lá entregar um anel com um pedaço de dedo, o comprador vai tirar o dedo e vai comprar um anel. Não quer saber de onde veio o dedo. Tá? E aí eu vou aproveitar vai esse pagar fórum. 15% do valor da sua joia. Vai pagar no peso do que tem de ouro ali. E aí eu vou aproveitar, até trouxe uma colinha aqui para fazer aqui uma observação importante, porque existe, olha só, por parte do Legislativo, um esforço no sentido de melhorar essa governança, que seria ótimo se conseguisse. Se a gente conseguisse minimizar a informalidade dessa captação. Por quê? Não existe lei. A única lei que rege esse mercado é a lei da receptação. Acabou. Não tem mais nada. E aí o que acontece? A fiscalização, ela atua em quem tem CNPJ. Quem não tem CNPJ, quem é uma boca que está ali escondida, não aparece, não tem porta aberta. Se não houver uma operação policial, acabou, mas vai só passar. para eu entender, a única lei que rege é a lei da receptação. Só. Que é crime, né? Tá no Código Exato. Penal. Exato. Mas assim, se o órgão federal certificado que existe desde 1800 não pede a comprovação de ouro, eu posso ir com ouro roubado e entregar. Porque quando eu vou fazer um penhor na caixa, não existe nota fiscal da joia que eu apresento. Quer dizer, essa lei... Só tem que assinar um documento atestando que é seu. Exato. Quer dizer, essa lei ela só serve para os informais. Para o banco que é regulado, já não serve. É que aí eu teria que descer no detalhe, que aí a gente não vai ter tempo para fazer. Né? Mas a questão não é nem a questão da nota de compra, porque você pode ter recebido como presente, você pode ter sido uma herança, enfim, né? Noivados desfeitos, tá aqui minhas alianças. Casamentos desfeitos. Casamentos desfeitos. Né? Sem comentários. Tem gente que já penhorou 3 alianças lá. Eu cutuquei onde não devia cutucar isso. Mas, para informação de todos que vão assistir esse podcast, existe uma lei no Rio de Janeiro, está aqui a Lei 7.005, que regula a comercialização do ouro vindo de recuperação de joia. Lei estadual. Lei estadual. E olha só que coisa, 2015 não foi regulamentado até hoje. Aí existe uma PL, uma proposta legislativa, desta vez federal, né, que é a PL 1642, que é do deputado Odair Cunha. Não é o dele, é a vice do Odair Cunha. Que é uma evolução dessa lei carioca que está se perdendo. Ninguém está lutando por isso, ou seja, ninguém está dando uma verdadeira importância para esta normatização. Né? E o que isso implica? Se com a lei já é difícil você colocar as coisas no trilho, porque exige esforço do Estado, no sentido de coibir, educacionar primeiro, depois coibir, sem lei, então? Mas a gente volta aqui a uma coisa que nós sempre batemos, Mário, que é na falta de representatividade do setor. O setor mineral, assim, a gente fala, nós somos o Mato Grosso, o maior produtor de grãos do mundo, e é o estado que só conseguiu se tornar o que é hoje graças à união do setor. O ministro da Agricultura é do estado do Mato Grosso. Nós temos uma bancada forte, a bancada do agro, ela trabalha, ela elege, ela é ativa. O setor de mineração, sabe, com todo o potencial que ele tem, ele é muito sem representatividade nenhuma política. Ele não consegue levar nada para frente. A única coisa que o setor mineral aguenta levar é porrada, né? Porrada da mídia, porrada da população, porrada de gente que desconhece a realidade dos garimpos, porque eu falo que a gente está falando de... Você trabalha com a ponta, com o setor joalheiro. Mas a gente conhece a realidade de garimpeiros, de trabalhadores, de famílias que passam por necessidade, entendeu? E o setor é o maior responsável por isso. A gente tem que parar de apontar, o responsável é o governo. Não, é o setor é responsável. Concordo. Porque ele não se organiza. Concordo. Ele não se organiza, ele não tem representatividade.
Concordo. E uma crítica que eu faço agora, da mesma forma que a gente elogia e critica, né? Não disse nada perfeito, né? O Instituto Escolhas coloca uma situação onde o garimpo é ilegal e o garimpeiro é bandido. Né? E não é verdade. Né? O garimpo é regulamentado, é uma atividade legal, é uma atividade importante economicamente falando no Amazonas, né? No Amazonas Legal, enfim, toda aquela área que foi esquecida pelo Estado, né? E o garimpeiro é uma atividade profissional como qualquer outra. E a gente tem uma fala recente do governador lá do Amazonas. Do Amazonas falando que garimpeiro não é bandido. Então, inclusive rechaçando, nem todo garimpeiro que está lá é bandido. Essa é a frase dele. Mostrando que essas operações da polícia, elas mais são espetaculosas do que realmente tem ações efetivas. Entendeu? Concordo Porque com você. a gente acompanha essas operações no Pará, no Amazonas, em outros estados, mas na verdade não tem uma política pública. Esse é um assunto que a gente bate direto aqui no nosso podcast, para mostrar se você está irregular, qual que é o caminho para você sair dessa irregularidade. De repente é um documento que falta, uma assinatura. Putz, aí você chega lá e perde todo um trabalho de uma vida, que dessas pessoas que estão em garimpo muitas vezes irregular, é questão de documentação às vezes. Gente, eu não sei se já passaram essa informação, não sei exatamente os números, né? Isso eu vi lá atrás, mas só no Tocantins, que é uma grande fronteira garimpeira, você tem mais de 2.000 PLGs que não foram apreciadas, pedidos de permissão, que não foram nem aceitas nem recusadas, cuja exploração não está em terra indígena, não está em flora, não está em reserva, está num lugar que pode ser produtivo. E aí, pela falta, ausência, né, do Estado, aquele ouro que está sendo produzido é considerado ilegal. Né? Porque aí você tem, falando no link, né, com o joalheiro agora, você tem o ouro ilegal, você tem o ouro legal, você tem o ouro legalizado. Ouro com nota, ouro sem nota. Isso na exploração. E aí você tem, do outro lado, você tem o ouro que é comercializado formalmente, com nota fiscal, agora a nota fiscal eletrônica, até que enfim. Começou a valer 1º de agosto. Que é um pleito antigo, não foi o Instituto Escolhas que começou a pleitear, isso é um pleito bem antes do Instituto Escolhas, mas não é a solução, faz parte dela. É importante, bacana, golaço, mas não é sozinha, né? E você tem o ouro informal, que não tem nenhum lastro fiscal, zero. Né? Eu acho que agora é a hora, e eu estou empenhado nesse projeto com a Fênix, de apresentar um terceiro tipo de ouro, que é o ouro sustentável, que é o ouro que existe uma comprovação de controle de origem, porque blockchain sem controle de origem é enfeite. Controle de origem com blockchain, aí sim, você tem um blockchain estruturante com entrega rastreada para o consumidor final. Mário, eu gostaria de fazer um parêntese aqui nesse trabalho que a Fênix vem fazendo. Não é de hoje que eles vêm trabalhando nesse sentido, inclusive fizeram a exportação da primeira barra de ouro totalmente rastreada, um exemplo aí para o Brasil. E eu gostaria de saber de você como é que está esse processo hoje. Se já está sendo efetivado realmente todo esse trabalho de rastreabilidade para ser exportado esse ouro, como que é produzido aqui no estado de Mato Grosso? Bom, primeiro é importante saber que esse processo começou para atender o mercado externo, né? E já está muito evoluído. Acredito que até o final desse mês 100% de todo o ouro, 100% esteja no blockchain. 100% do ouro da Fênix já tem origem controlada. O blockchain vai ser acoplado para dar a robustez de rastreabilidade, já está acoplado, já está funcionando, mas ele vai cumprir etapas sistêmicas, né, de integração, etc. Até o final do mês vai estar 100%. É a primeira DTVM do Brasil a fazer isso? Penso que sim. Eu não tenho notícias de outras DTVMs atuantes que tenha esse nível de investimento.
Parabéns pelo trabalho e muito obrigado por participar com a gente aqui do Podcast Mineral. Não, e a gente tem que aproveitar que ele está aqui para ele reforçar nosso convite ao Pedro, né? O Pedro está convidado para vir no nosso podcast. Pedro e o Andrei, desde o primeiro podcast. Vale ressaltar aqui que quando a gente iniciou o podcast, conversamos com eles, inclusive foram incentivadores da criação desse podcast. E a gente gostaria de ter eles aqui o mais breve possível para a gente entender melhor sobre esse trabalho que a Fênix vem fazendo para se destacar no mercado nacional e internacional. E parabéns aí pelo trabalho a todo o pessoal da Fênix. Pode deixar que encaminharei a demanda, né? Será devidamente encaminhada. E assim, eu fico à disposição caso eu possa contribuir com mais alguma coisa. Tem situações que a gente poderia aprofundar mais, mas enfim, eu acho que dentro do todo, e muito pertinente as perguntas, no sentido de a gente dar mais clareza, mais transparência a esse processo que, infelizmente, é um mercado, né? Um supply chain com poucos players, exatamente por causa dessa insegurança de você atuar com problemas de regulação, com problemas de aplicação de tecnologia, etc. Né? Então, eu estou empenhado em estar consolidando essa oferta para o mercado interno, não somente para o joalheiro, mas também para o mercado financeiro, que pode ser talvez um outro assunto no futuro. Com certeza, você já está convidado, já é sócio, vamos dar carteirinha para ele no final aqui do nosso podcast, porque tem conhecimento realmente e pode contribuir bastante para esse debate, para melhorar, avançar na questão da mineração, principalmente do ouro, aqui no Brasil. Mais uma vez, Mário Rodrigues, muito obrigado por participar aqui do nosso podcast. Obrigado. Agradecer a você que esteve acompanhando a gente até agora, dizer que o nosso conteúdo está chegando muito longe, graças a você que nos dá o carinho da audiência. Rafa, já batemos na semana passada 3.000 seguidores no Instagram e a gente está caminhando rapidamente para 4.000 seguidores no Instagram. E a gente quer também que você nos siga em outras redes sociais, como no YouTube e também no Spotify. Nós temos vídeos nas nossas redes sociais que bateram mais de 100 mil visualizações. Isso para nós é um privilégio, né, Disney? Poder levar as boas práticas, poder desmistificar muito do que se fala sobre o garimpo. Mostrar que tem muita legalidade, muita gente querendo trabalhar de forma séria e que depende de regulação, depende muito da união do setor, né? E vem com a gente para você conhecer um pouco mais sobre a mineração no Mato Grosso, no Brasil. A gente hoje abriu as fronteiras, né, Disney? Estamos falando para o mundo. Para o mundo. E temos tido pedido de participação aí de outros estados, inclusive do estado do Pará. Temos o deputado Wesley, a assessoria entrou em contato com a gente aqui, já pediu um espaço, o espaço está cedido. Quando o deputado puder e quiser falar com a gente, estamos à disposição. Outro convite foi feito pessoalmente para o Instituto Escolhas. Já convidei aqui o presidente do Instituto Escolhas para bater um papo com a gente. Ficou de vir a Mato Grosso em breve e também vai estar aqui no nosso podcast. Então significa que a gente está crescendo e ganhando o mundo. E a gente fala de mineração por quê, Rafa? Porque mineração é essencial. Essencial é você ter a sua audiência também. Um abraço e até a próxima oportunidade.